Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Tema: Catolicismo mecânico. A Igreja busca, desde muito tempo, não se aprofundar com seus fiéis nos conteúdos espirituais, resguarda para somente os seus profissionais, teólogos ou exorcistas a teoria espiritual e a prática no sobrenatural, e somente fornece aos fiéis regras e conselhos mecânicos e práticos para se protegerem contra o mal ou se salvarem. O que nós percebemos, há muito tempo é que a Igreja Católica ela não se aprofunda muito nos conteúdos espirituais, principalmente, nas homilias dos sacerdotes. Eles se resguardam assim somente para eles, Às vezes eles fazem uns retiros espirituais e ali eles recebem mais iluminação sobre tudo que eles já conhecem, já aprenderam durante o tempo em que eles se prepararam para exercer o sacerdócio, e eles não repassam essas coisas para a igreja, Não falam mais da vida dos santos, dessa parte sobrenatural, e que é tão importante, para que as pessoas percebam, que é possível a santidade. E ficam somente assim no básico, fornecendo para os fiéis regras e conselhos mecânicos, e práticos para se protegerem contra o mal ou se salvarem. Por exemplo, como regra, assim, eu poderia dizer, eles falam que a pessoa tem que se confessar pelo menos uma vez por ano, na época, antes da Páscoa, e a pessoa segue essa regra e não vê a importância de se confessar mais vezes, sempre em que ela tiver algum peso na consciência, em que ela se ache que ela cometeu algum pecado, e ir lá lavar, purificar sua alma, conselhos mecânicos assim e práticos, para se protegerem contra o mal, como por exemplo a reza, a reza do Santo Terço, que as pessoas, muitos, entendem assim como uma arma, como dizia o Padre Pio, para combater o mal. Mas não é só isso, É uma arma realmente, a oração do Santo Terço. Mas ela não é para apenas se proteger contra o mal. A oração, ela deve ser feita para agradar a Deus, para reconhecer a grandeza dele, para agradecimento, para muitas coisas assim que
que as pessoas poderiam fazer assim, mas por amor, né? Não apenas por devoção ou em troca de algum favor, de alguma graça, de algum milagre, né? Então, são coisas assim que as pessoas usam como para se protegerem do mal ou para se salvarem, né? Se elas rezarem todos os dias, elas vão conseguir méritos para a sua salvação, né? Então, as pessoas que, por a igreja não se aprofundar nos conteúdos espirituais e deixar apenas para os profissionais, teólogos, sim, profissionais entre aspas, né? Porque são aqueles, né, que estudaram, né, fizeram faculdade, pós-graduação, né, naqueles assuntos, né, os exorcistas, né, que também tem muita conhecimento e teoria espiritual. Se a igreja não se aprofundasse, se ela se aprofundasse mais, né, as pessoas entenderiam que quando elas fazem essas práticas, né, elas realizam essas práticas, elas estão muito preocupadas consigo mesmas, né? Tudo que elas fazem assim é mecânico, é automático, né? Sem pensar em Deus, né? Não é por amor a Deus, não é por Ele, nem para Ele, nem com Ele. É mais para ela mesma, né? Para ela se salvar, para ela conseguir méritos para a própria salvação. Enquanto que há uma forma de se fazer as práticas, né, de oração, por exemplo, feitas na divina vontade, que são não orações assim repetidas, fórmulas ou novenas ou essas coisas que são boas, né, que a Igreja Católica trouxe para nós, mas que elas não têm o poder de alcançar de uma forma assim mais universal, porque na divina vontade, todas as orações, tudo que é feito, os atos que são feitos, vivendo na divina vontade, na vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são de maneira que atingem não só toda a humanidade, né, do mundo inteiro, mas atinge também as almas do purgatório, as almas que já viveram, que vivem e que viverão. Todas são alcançadas pelo poder da oração, elas são alcançadas com luzes que Deus mesmo vai colocar na mente dessas pessoas que estão no mundo inteiro, que vão receber os frutos dessas orações feitas na divina vontade, aquelas que tiverem uma abertura de coração, que realmente quiserem conhecer e amar a Deus. Então a diferença é muito grande desse catolicismo mecânico que se reza para conseguir méritos próprios de salvação, com as orações feitas na divina vontade, com os atos feitos, né, vivendo a vontade de Deus, que atingem uma forma mais abrangente, uma maior quantidade de almas, e por isso é tão grande. E falando sobre os sacramentos, Jesus não trouxe os sacramentos para que fossem meios apenas mecânicos para se ritualizar a fé, mas quando se reunia com o povo, explicava com parábolas como devia ser o interior da alma para com Deus, e aos apóstolos explicava as parábolas mais minuciosamente, e os enviou para cuidar das ovelhas do rebanho, ensinando
e depois batizando-as. Os sacramentos, como o batismo, né, a primeira Eucaristia, a comunhão, não são sacramentos apenas para como se tornar um ritual da nossa fé católica. E falta muito, falar sobre esses sacramentos, a importância do sacramento do matrimônio, para que, o homem e a mulher vão se unir para procriar, para ter filhos, para ensinar os filhos a serem tementes a Deus. Os sacramentos da confissão, que são uma forma que Deus deixou para que as almas, ao se confessarem, quando elas realmente estão contritas, quando elas estão ainda arrependidas verdadeiramente de seus pecados, elas possam receber absolvição, elas possam ser purificadas através deste sacramento que Jesus deixou. E Jesus, quando ele se reunia com o povo, quando ele explicava com as parábolas, para que as pessoas pudessem compreender de uma forma mais ilustrativa, digamos assim, como devia ser o interior da alma para com Deus. Ele falava para multidões e as pessoas compreendiam e muitos mudavam de vida e as pessoas buscavam a ele porque ele falava a verdade, ele explicava, ele dava exemplos com a própria vida. E para os apóstolos, ele explicava mais minuciosamente, porque os apóstolos estavam mais próximos dele, estavam sendo formados, para cuidar das ovelhas do rebanho. Ele estava ensinando, os apóstolos para depois eles poderem batizar as pessoas, que buscavam, uma aproximação maior com Deus. Hoje o ensino é muito precário, apenas se ensina a necessidade de se ir à Santa Missa cotidianamente, ou aos domingos, pelo menos, ou rezar o rosário diariamente, a adoração e usar sacramentais, dentre outras práticas meramente mecânicas, sem alma e significado real para muitas almas. Por que, que são práticas meramente mecânicas, sem alma? Porque não se ensina mais o significado real, para muitas almas. É muito precário o ensino, Por que a criatura tem que ir à missa, Por que ela tem que rezar o rosário diariamente, Por que ela tem que adorar? Por que ela tem que usar os sacramentais, São práticas que se tornaram mecânicas porque não se fala mais do valor delas, não se fala da parte espiritual, da parte que faz com que a pessoa que queira se aprofundar mais no conhecimento de Deus, para isso que existe, que foi criado tudo isso, são meios, são meios que Deus criou, que Jesus deixou, que foi sendo ensinado pelos santos, a Nossa Senhora, trouxe a oração do rosário para rezar, mas tudo isso precisa ser feito com o interesse de se conhecer, por exemplo, o rosário. Se o rosário não é meditado,
se o rosário não é, feito com muita atenção para ficar meditando no mistério, né? Se ele é só uma repetição de Aves Marias, né? Sem que a pessoa esteja nem entendendo, né, o mistério que ela está ali rezando, porque a Ave Maria no rosário é como se fosse um fundo musical, né? Que a pessoa vai, ao rezar, ao estar meditando, ela vai rezando e vai meditando naquele mistério e unida com Deus, era para ela conversar, né, internamente com Deus a respeito daquele mistério, né, que todos os mistérios do Santo Terço são sobre a vida de Jesus e nos ensinam muito. Mas se ele é feito de forma mecânica, a pessoa ela só vai rezando. Eu me lembro de vigílias que eu participei já, em que tinham jovens que foram participar, participando assim de rezar as 1000 Ave Marias, né? Durante toda a madrugada. E a maioria dormia, né? Por quê? Porque não é uma coisa automática, mecânica, não é feita por amor a Deus, não é feito, né, por amor a Nossa Senhora. É só para cumprir um preceito, uma coisa que, no fundo, a pessoa está ali porque ela está buscando, né, um mérito, alguma coisa para a salvação da alma dela, né? Tudo se resume nisso, ao invés de que, se a pessoa, né, conhecesse a Divina Vontade através do Livro do Céu da Luísa Picarreta, ela ia compreender que a vontade divina vai muito mais além do que isso, porque atinge, né, até o purgatório, como eu falei, os atos e as orações feitas na Divina Vontade. Então é muito mais grandioso. E hoje as pessoas, elas são orientadas a não ir para o inferno, né? Participar dessas, por exemplo, da leitura, né? Da oração, né? Das 1000 Ave Marias, por exemplo, né? Ou ir à missa aos domingos, né? Para não ir ao inferno, não ir para o inferno, para serem protegidas das tentações e ataques demoníacos, e dentre outras orientações. Então as pessoas, elas ficam tão preocupadas em rezar o terço todos os dias, por exemplo, para o demônio não atacar elas, que elas estão dando muito mais valor ao demônio do que ao próprio Deus, né? Ao próprio Jesus. Mas o verdadeiro sentido de amor a Deus não é praticado pela maioria das almas católicas. Falta o verdadeiro amor interior e conhecimento verdadeiro de tudo que Deus fez pelo seu povo amado. E os fiéis não sabem qual é a verdadeira postura interior para com o seu Deus. Jesus se sente cotidianamente sozinho no tabernáculo. Almas frias e geladas é o que ele sente se aproximar dele. Orações que elas apenas rezam, na verdade, para pedir e pedir e pedir, sem sequer dar um verdadeiro bom dia de coração ao seu Redentor. Todas essas práticas, né, que são boas, elas, se tivessem um verdadeiro sentido de amor a Deus, mas isso não é feito, né, na maioria das pessoas, né, que se dizem católicas, porque falta verdadeiro amor interior, né, e conhecer, né, sobre Deus para poder amá-lo de verdade. E Jesus se sente, né, sozinho no tabernáculo, porque as pessoas que vão participar da adoração, elas vão lá mais na presença de Jesus para pedir do que para agradecer pelo dom da vida, agradecer por Ele estar no meio de nós, pelo amor que Ele tem por cada um de nós,
né? E sequer dão um bom dia de coração a Jesus, acordam já preocupadas com sua correria do seu dia a dia, né? A maioria não lê nem a palavra, não medita, não faz uma oração, não faz nem sequer o sinal da cruz ao se levantar, né? Que dirá dar um bom dia de coração para Jesus, seu Redentor, aquele que as redimiu, aqueles que deu de volta a vida para elas, porque se Jesus não tivesse morrido, dado a vida por nós, nós não teríamos vida, nós estaríamos mortos. Mortos no sentido de ir para o inferno, porque uma alma sem Deus é uma alma morta. Então todos estaríamos mortos e Ele deu a vida dele para nós. Então a vida que nós temos hoje é a vida dele. E ninguém sabe, ninguém reconhece, ninguém agradece. É como se Jesus fosse um banco, um balcão de milagres e promessas. As pessoas vão diante do Santíssimo na capela e ficam ali ajoelhadas, suplicando, né, pedindo coisas para Jesus, curas, milagres, né? É como se fosse um balcão, né, de milagres e promessas, onde a pessoa vai lá e deixa o seu pedido. A fé dela se baseia em receber apenas, por meio de novenas, promessas, obediências aos conselhos espirituais de forma meramente mecânica, e esperam a recompensa. São apenas servos que entregam uma oferenda de ação de fé e esperam seu pagamento. Muitas vezes, pagamentos meramente usados apenas para fins terrenos, como saúde, emprego, proteção, etc. Então, a pessoa acha que ter fé é ficar rezando uma novena, fazendo promessas, como ontem, né? Eu estava indo para uma cidade próxima a Aparecida, passando na Dutra, milhares e milhares de pessoas, milhares não digo, né? Mas muitas pessoas, né? Dos dois lados da pista, nos peregrinos, né? Indo em direção à Aparecida, e eu acredito que a maioria para pagar alguma promessa, né? Que fez, que conseguiu alguma graça, né? Muito bom, né? Se conseguir uma graça, mas a fé se baseia apenas em receber, né? Por meio das novenas que elas fizeram, as graças que elas vão alcançar. Tudo é mecânico, né? Então, chega no dia 12 de outubro, muitas pessoas se dirigem a pé. Aqui da minha cidade saíram pessoas a pé, de bicicleta, outras, né, foram de carro, outras de ônibus. As pessoas se dirigem, né, todo dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, para ir lá, né? Uns para pedir, outros para agradecer, outros para passear, né? Cada um tem uma razão para ir até lá e esperam a recompensa, né? Aqueles que vão a pé vão fazer um sacrifício para conseguir uma recompensa. Então esses são apenas servos, né? Não são filhos de Deus, são servos que entregam uma oferenda de ação de fé, né? Entregam lá. Eu fiz, tá aqui, ó, eu fui a pé, né, da minha cidade até lá. Tinha pessoas que estavam vindo do Guarujá, até meu marido foi de bicicleta, tentou ir, pelo menos não deu certo, mas ele ouviu falar que tinha pessoas vindo do Guarujá até, e de outras partes, né, a pé até Aparecida, né? E para fazer uma oferta de fé, e esperam o seu pagamento, esperam que o que ela pediu vai ser atendido. Nem muitas vezes os pagamentos são apenas, né, os pagamentos que eles querem receber são saúde, emprego, proteção,
proteção contra o ataque do demônio, proteção para que não aconteça nenhum acidente, para que não morra ninguém da família, né? É esse tipo de pagamento que as pessoas esperam. É isso. Não é a fé que Deus espera delas. E Deus aceita conviver assim com seus servos? Sim, pois o trata como apenas servos, não como filhos. Porque os servos, aqueles que servem, eles esperam pagamento no final do dia. Mas os filhos não. Os filhos, eles fazem as coisas por amor ao Pai, sem esperar nenhum pagamento, né, de nenhum tipo, né, de recompensa, de dinheiro ou de qualquer coisa que seja, né? Então, há diferença entre filhos e servos. Os filhos, eles não vivem ordens mecânicas para com seu pai. Os filhos não têm medo de serem atacados pelo inimigo, pois se o inimigo os alcança, este sofre e é rechaçado pelo amor verdadeiro do filho. Quer dizer, os filhos, eles não precisam, né, dessas promessas, desses pagamentos, né, porque eles não pedem também, né, não pedem nada, né, principalmente os filhos da divina vontade, eles não pedem nada porque eles já têm tudo, que é a vontade de Deus, né, é viver da mesma vontade de Deus, é viver uma santidade divina. Então, eles não pedem nada e não têm medo de ser atacado pelo inimigo, porque a pessoa que vive na divina vontade está totalmente unida a Deus, né? Está o tempo todo pensando em Deus, está o tempo todo fazendo atos para Deus, né? Tem Jesus reinando dentro do coração, então o inimigo nem se aproxima, né? Se ele se aproximar, ele é rechaçado pelo amor verdadeiro do Filho de Deus, né? Aquele que é filho e não servo. Mais do que nunca, né, as pessoas, né, a igreja, a sociedade, estão muito preocupadas com o material, isso quer dizer, com saúde, com o corpo, com a mente, com os sentimentos, com o trabalho, com as condições de vida, né? Tudo que é relacionado à terra, e não veem mais a alma, e muito menos que é a parte mais importante do ser humano, a alma, né? Estão cuidando da parte material, do que é visível, né? De acolher, de cuidar, aceitar todo mundo do jeito que é, né? Passando a mão na cabeça, né? Como muitos sacerdotes fazem, né? Dizendo que muitas coisas que os jovens fazem hoje que é pecado, eles dizem que não é pecado, né? Estão fazendo, né? Que as pessoas acreditem que já fazem o principal, né? Que era a igreja, só que é ir à igreja e fazer essas devoções, essas orações, tudo mecanicamente. Que tragédia! Aquelas almas que ouvem um chamado, prestam atenção na voz que chama e decidem largar tudo para seguir e viver a proposta, são loucas da vez. Mas a loucura da cruz é a sabedoria de Deus. Só se ama o que se conhece, e não é apenas conhecimento teórico, é vida. Em Romanos 10, 14, está escrito: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Então, a situação está muito complicada. Por isso que eu convido a quem está ouvindo esse áudio, e quiser, né, não ser filho de Deus e não ser mais servo, não viver mais nesse catolicismo mecânico, né, nessas orações mecânicas, né, e ser um filho um servo que vai trabalhar, que vai fazer o que tem que ser feito,
automaticamente para receber um pagamento no final, né, do mês, quando ele, né, cumpriu o mês, que ele fez tudo certinho e o patrão vai pagar e ele não tem nenhum amor pelo que ele é feito, ele só quer a recompensa, que é o salário. Mas o filho não, o filho faz por amor. E como vai fazer por amor? Conhecendo a Jesus. Então, no livro do céu e o livro da Maria Valtorta e os outros livros que nós lemos e meditamos no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, no YouTube, ali é lido e meditado o livro do céu, o livro da Maria Valtorta, Maria Cecília Bage e outras místicas religiosas, né, que trazem um conhecimento profundo, né? Nós lemos e meditamos lá um livro que chama Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Mística Cidade de Deus, que é outro livro que fala sobre a Nossa Senhora Virgem Maria. Então, é muito conhecimento sobre Deus e quanto mais se conhece, mais se ama. Então, eu convido você que está ouvindo e quer conhecer a Deus, quer conhecer o seu Pai para ser, né, se considerar, né, se reconhecer, na verdade, filha de Deus, né, e poder ter essa intimidade com Ele, essa proximidade com Ele, porque conhecendo vai amá-lo e quando amar vai fazer tudo por amor, tudo o que fizer, e aí não vai mais ser aquele que pratica, né, uma oração mecânica, automática, sem compreender o que está fazendo, porque não conhece. Então, eu peço, né, para quem ouvir e querer, entra no canal do YouTube para conhecer, pelo menos ouvir, né, o que Jesus está dizendo ali. E aí tomar a decisão, né? E você vai saber como. Lá no canal tem, na descrição, tem o contato do WhatsApp para entrar para o grupo, que nós meditamos todos os dias os trechos do livro do céu e recebemos luzes de conhecimento assim que nunca se ouviu falar. É algo novo e que vai mudar a sua vida. Amém? Fiat.